Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso programa Cabo Verde e a sua gente. Hoje temos aqui o Tomé João Vaz. Não é um jogador, mas também faz parte dela. Estamos aqui a falar com um agente cabo-verdiano, que tem também na sua equipa vários jogadores de renome. Vamos aqui só destacar alguns. Temos o Marco Soares, o Eldon e o Babanco, também vários outros. Nós aqui estamos no estádio do Estrela da Amadora também, onde o Tomé tem vários jogadores. Tomé, assim que terminou a sua carreira de jogador, o desejo sempre foi agente ou também já passava por outras escolhas? Não, eu nunca, desde já, bom dia, nunca quis, como alguns colegas meus, ser treinador ou seguir a carreira do dirigismo desportivo. Sempre gostei muito mais da liberdade do dia-a-dia e de ter a liberdade de fazer o meu próprio horário. Desde então escolhi ser agente. Acho que tive uma carreira que podia ter sido melhor como desportista se tivesse tido uma ajuda diferente como agente, e acho que isso pesou muito na minha decisão, porque querer ajudar os outros de uma forma diferente daquela que eu fui ajudado, acho que isso ia-me fazer realizar como profissional e como ser humano. Sim. Aqui quando o Tomé fala em ajudar os outros jogadores da forma como ajuda, ou uma ajuda que poderia ter, quer nos dizer o quê? Não, a gestão de uma carreira desportiva é algo que tem que ser levado não de uma forma light, tem que ser levado de uma forma muito séria, porque estamos a falar de expectativas, estamos a falar de sonhos, estamos a falar de ilusões e acima de tudo de muitas famílias por trás desses sonhos e dessas ilusões. E quando assim é, não podemos brincar, temos que ter seriedade no trabalho para que as coisas corram o melhor possível e para que amanhã não fiquemos com o peso na consciência de que prejudicamos a carreira de algum jogador ou tomamos uma decisão aqui ou ali menos correta, e a ideia é tentar que todo o processo seja, como eu costumo dizer, imaculado. E aqui estamos a falar, digamos, da mentalidade do próprio jogador? Também da mentalidade do próprio jogador, mas a mentalidade é algo que se pode mudar e alterar. Eu acho que aqui a questão do agente é pura e simplesmente não enganar o jogador, dizer-lhe a verdade e não gerar nele expectativas falsas, que acima de tudo é o que, infelizmente, a classe tem muitas pessoas que fazem isso, criam falsas expectativas nos jogadores, e temos histórias e histórias no futebol português e mundial de jogadores que tinham futuros brilhantes e por decisões mal tomadas ou por alguma incorreção da parte de algum agente ou de algum dirigente não conseguiram chegar a um patamar mais elevado. Muito bem. E em 2019, Tomé, em representação do DH Sport, também teve uma visita a Cabo Verde. Quais foram os principais motivos desta visita à capital? Acima de tudo, eu quero também, de alguma forma, que os agentes federativos cabo-verdianos olhem para mim de uma forma diferente e olhem para o agente de uma forma diferente. Não como alguém que quer apoderar-se ou tentar de alguma forma trazer dividendos para si, mas acima de tudo que alguém que quer ajudar, que quer contribuir, que quer ser uma mais-valia também naquilo que é o desenvolvimento do jogador cabo-verdiano. Neste momento posso até abrir convosco aqui em primeira mão, está em curso um processo que a DH Sports tem com a FIFA, com a CAF e com as federações africanas, de tentar de alguma forma ajudar ao seu desenvolvimento a todos os níveis, de A a Z, desde estatutos, desde direito, desde academia, marketing, tudo o que possamos imaginar que uma federação poderá ter. Nós estamos neste momento já a trabalhar nisso, e Cabo Verde poderá ser se calhar o primeiro cliente, digamos, desse nosso consórcio, em que está a Universidade Católica, a Universidade Europeia, e estamos com uma chancela muito forte para ajudar o futebol de Cabo Verde a desenvolver. Tendo em conta esta nova política, que o Tomé falou-nos aqui para Cabo Verde e também para os outros países africanos, certamente esta visita também serviu para contactos com os jogadores e agentes. Claro. Por acaso coincidiu com um estágio da seleção
estive no hotel com a maioria dos jogadores, estive com o Eldon, estive com o Babanco, o Marco, o Varela, que conheço porque é também da minha zona de residência, com quase todos eles GG, que também ajudei na altura, mesmo sem ser agente dele, ajudei-o no seu processo de ida para o Aroca. E pronto, graças a Deus tenho muitos amigos na seleção. E olhando aqui para esta questão da sua, digamos, da tua relação com os jogadores cabo-verdianos e não só, por Cabo Verde também por seres filho de cabo-verdianos, quais são as características que o Tomé consegue ver e que distinguem um jogador cabo-verdiano das demais? Eu acho que há uma característica muito forte que é o poder de adaptação. É algo que o povo cabo-verdiano tem na sua essência, na sua história, e o jogador cabo-verdiano tem dado provas disso. Nós temos jogadores a jogar em ambientes difíceis como a Arábia Saudita, como alguns países, Cazaquistão, que são países completamente diferentes da nossa cultura e dos nossos hábitos, com climas completamente adversos, e mesmo assim vemos o sucesso que os nossos jogadores têm tido nessas áreas. Eu acho que, acima de tudo, a maior característica é o poder de adaptação. Claro que a qualidade técnica, que é algo que é inegável, que o jogador cabo-verdiano tem, também ajuda, mas eu acho que o poder de adaptação é fundamental. E nós olhamos para o Brasil, por exemplo, e temos muitos jogadores que têm dificuldade de adaptação, podem ser maravilhosos com a bola, mas muitas vezes a adaptação não os ajuda. Peca um bocado pela adaptação. E o jogador cabo-verdiano tem essa vantagem, que eu acho que é uma vantagem em relação aos outros povos. E é fácil colocar, por exemplo, um jogador cabo-verdiano numa liga de top mundial? Quando falo de fácil, digamos todo o processo. Já foi mais difícil. Não digo que seja fácil, mas já foi mais difícil. O trabalho feito nos últimos anos pela nossa seleção e pela nossa federação tem ajudado a credibilizar mais o jogador cabo-verdiano. E eu acho que, step by step, vamos lá chegar e vamos ter, com certeza, um jogador cabo-verdiano numa liga de topo mundial e numa equipa de topo. Porque acho que o trabalho que está a ser feito é um trabalho de base, consciente, que é uma das coisas que muitas das vezes é difícil em África, ter um trabalho consciente. Às vezes as pessoas trabalham só no dia a dia e aquilo que estamos a sentir é que o trabalho está a ser feito de base, com umas bases sólidas para no futuro termos um jogador cabo-verdiano muito rapidamente numa liga. E tendo em conta aquilo que o Tomé falou-nos aqui, do passado era mais difícil, qual era o contratempo encontrado nesta altura para colocar um jogador cabo-verdiano, principalmente aqui em Portugal? Eu penso que era o olhar externo, a forma como as pessoas e os outros países olhavam para Cabo Verde como um país pequeno, com poucos recursos. Isso jogou sempre contra nós. O trabalho feito pela nossa seleção em África, o facto de termos estado no ranking no topo muitas vezes, isso também criou que as pessoas olhassem para nós de uma forma diferente. Eu acho que aí é que está a diferença do passado para agora, que estão a olhar para nós de uma forma completamente diferente. E digamos assim, agora voltando àquilo que é a nossa atualidade, com a pandemia, quais foram os principais contratempos, por exemplo, como uma pessoa com a sua função conseguiu encontrar, por exemplo, a colocar um jogador numa equipa? O problema é que nós tivemos aqui uma rede de jovens que ficou em casa durante muito tempo. Eu falo porque até tenho um filho também que joga, não é, e que está aqui no Belenenses SAD, e eu percebi que este foi o grande handicap desta pandemia, principalmente para os jogadores jovens. Todas as ideias que eles poderiam ter foram aqui um bocado danificadas por esta pandemia, mas é claro que esperamos que em janeiro as coisas voltem ao seu normal, esperamos que sim, porque senão esta camada de jovens sub-19, que tem alguns jogadores cabo-verdianos e portugueses nessa faixa de idades, pode ser muito prejudicada. E qual é a sensação quando o Tomé vê um jogador seu, digamos assim, a chegar, por exemplo, à seleção cabo-verdiana? Para mim é um prazer enorme, Muitos deles foram nascidos, eu tenho alguns jogadores e dou o exemplo do Dylan Silva, que nasceu em França, mas os pais são cabo-verdianos. É um guarda-redes fantástico, tem umas características únicas, tem
uma serenidade na baliza, e eu vejo que muitas vezes para alguns jogadores que nasceram fora de Cabo Verde há sempre a ilusão de chegarem a uma seleção portuguesa, ou chegarem a uma seleção francesa ou holandesa, mas hoje em dia eles já começam a pensar de forma diferente, porque já olham para a seleção cabo-verdiana como uma seleção, não digo de topo, mas muito perto disso. E em África sabemos que as condições também estão a ser criadas para eles serem recebidos da melhor maneira possível. Por isso, a mentalidade do próprio jogador que está na Europa, principalmente, está a mudar em relação à seleção. E para mim é um prazer enorme, uma alegria enorme quando vejo um jogador meu na seleção. Muito bem, e também olhando aqui para aquilo que é o teu percurso de agente e também de trabalhar com equipas, recentemente o Tomé dedicou também uma nova aventura com o Clube Centro Desportivo de Fátima, um clube na qual também tem vindo a desenvolver um trabalho em conjunto. Que balanço é que faz desta parceria? A minha entrada no Fátima foi... Eu sou muito de ajudar as pessoas. Tenho sempre esse como objetivo, e é também a educação que me foi transmitida pelo meu pai. Tive uma educação muito rígida, o meu pai era polícia de segurança pública, era uma pessoa muito correta e nunca deixava um amigo para trás. Eu sei que a nossa porta de casa estava sempre aberta e sempre foi isso. Em relação ao Fátima foi isso. O Fátima foi adquirido por um grupo que é o Grupo Leon, do qual eu também tenho alguma ligação. Eles adquiriram o Fátima juntamente com outro agente, que era o Costa Aguiar. Entretanto, houve uma deserção do Costa Aguiar do projeto e a parte desportiva ficou um bocado órfã. E quando o Noel me pediu ajuda, eu não olhei para trás e fui ajudar. Obviamente, gostaria que o projeto tivesse tido mais sucesso. Desportivamente correu bem, porque andámos quase sempre nos lugares cimeiros e a lutar para subir, mas em julho deste ano resolvi sair, porque não é compatível também a minha situação de agente como dirigente desportivo, e tive que sair e abandonar e tentar continuar a minha carreira como agente, mas claro, desejava que o sucesso fosse maior. Infelizmente parece que as coisas não estão tão bem, mas sinto que venho de consciência tranquila, que tentei fazer o meu melhor e ajudar quem eu poderia ajudar. E naquilo que o Tomé está aqui nos a contar, que algo não correu bem, e naquilo que foi a tua passagem pelo clube, mudarias algo? Sim, mudaria e acho que na altura, quando me foi pedida ajuda, se calhar teria ponderado um bocadinho mais. Poderia ajudar, sim, mas um pouco mais à margem, porque o futebol é muito fácil as pessoas fazerem alianças e tentarem destruir a imagem muitas vezes das pessoas. Eu não sou assim. E o Tomé sentiu que foi prejudicado de alguma forma? Senti que sim, porque as pessoas põem tudo no mesmo saco. Eu nunca falei, nem nunca disse que tinha adquirido clube, eu fui só ajudar na parte desportiva, e aquilo que fiz desportivamente sinto orgulho. E aquilo que competia o Tomé? Cumpri, trouxe treinadores de qualidade, trouxe jogadores de qualidade, andei sempre lá em cima. Este ano as coisas estavam a iniciar-se de uma forma, entraram por outro caminho, entretanto saí, seguiram o caminho deles, eu segui o meu, e pronto, a consciência está completamente tranquila. Mas obviamente queria deixar uma palavra, porque as pessoas que não me conhecem muitas vezes podem pensar coisas erradas, e eu não quero isso. Eu criei uma imagem no futebol como alguém que tenta fazer as coisas o melhor possível, de uma forma sempre, eu costumo dizer, imaculada. Há negócios que eu prefiro não fazer do que fazer e correr mal. Os meus jogadores sabem isso, por isso é que o Marco Soares está comigo desde 2014, o Eldon desde 2014, o Babanco, embora agora tenhamos uma relação um bocado mais distante, fruto também da realidade em que estamos envolvidos agora, também desde essa altura. Ou seja, as minhas relações, o Bruno Paz, que também é de origem cabo-verdiana, está comigo também já vai fazer 6 anos. As relações com os jogadores perpetuam-se, e se perpetuam é porque o trabalho também é bem feito e porque tem de ser o mais correto possível. Obviamente
que não tenho uma varinha mágica, nem consigo fazer milagres, mas tento ser o mais sério e o mais honesto possível com eles. E nós tivemos acesso, a Cabo Verde e a sua gente teve acesso a notícias também que falavam sobre assuntos, por exemplo, passo aqui a citar, que eram queixas de uma má gestão e também que estendem-se às outras pessoas e empresas. O Tomé vê-se nessas acusações? Não me revejo porque como eu digo, o dinheiro não era meu. A responsabilidade, o que correu mal no projeto do Fátima foi puramente financeiro. Não foi de gestão, foi puramente financeiro. E como se costuma dizer, em casa onde não há pão, todos mandam, ninguém tem razão. E acho que foi um bocado isso que se passou ali. O facto de não haver recursos financeiros criou ali uma situação de algum desespero que infelizmente levou a reboque muitos jogadores e muitas situações difíceis. E Tomé, fica com alguma sensação de que ficou algo dentro deste clube por fazer da tua parte? Era um projeto fantástico. Tenho imensa pena de não ter podido dar seguimento, porque acho que poderia ser uma base de trabalho fantástica, não só pela localização, não só pela história, não só pelo sítio onde está assediado, mas também pela qualidade dos jogadores que nós tivemos no nosso primeiro ano. Tivemos uma equipa com jogadores muito interessantes, podíamos ter feito um trabalho muito diferente a nível desportivo, mesmo eu como agente podia ter ajudado muito mais se houvesse alguma estabilidade financeira que não houve. Aqui mudando aqui um bocado daquilo que é o tema, saindo do Fátima, chegando por exemplo, e Tomé também, há vários jogadores aqui no Campeonato de Portugal e curiosamente estamos aqui no estádio do Estrela, onde também Tomé tem jogadores. Que balanço, ou como é que vê esta competição, principalmente para os jogadores cabo-verdianos, logo naquela primeira fase, para dar aquele salto, digamos, para uma segunda liga, uma primeira liga? Eu acho que é uma boa porta de entrada para o jogador cabo-verdiano, porque o nível do campeonato de Cabo Verde é bom, mas eu sou sincero, trazer um jogador direto para uma primeira liga portuguesa às vezes não é assim tão simples. E a entrada pelo Campeonato de Portugal, que já é um campeonato muito competitivo, pode ser a porta de entrada para jogadores jovens que queiram se mostrar, que queiram estar em ambientes saudáveis. O Estrela é um desses exemplos, tem alguns jogadores cabo-verdianos, tem cá o Yuran, que tem sido um dos esteios da defesa do Estrela e muito possivelmente terá um futuro risonho à frente dele, porque aquilo que ele tem demonstrado dentro de campo é fantástico. E acho que sim, o Campeonato de Portugal pode ser a tábua de lançamento para jogadores jovens cabo-verdianos. Muito bem. E atualmente também olhando aqui para aquilo que é a seleção, desde o início da nossa entrevista falamos muito daquilo que é a seleção nacional. A seleção ocupa neste momento o terceiro lugar do grupo F de qualificação para a CAN, em igualdade pontual com Moçambique, ambos com 4 pontos. Que análise o Tomé faz deste percurso da seleção nacional até ao momento, nesta fase de qualificação? Eu acho que poderia ser melhor. Todos nós concordamos que poderíamos estar já numa fase em quase ter a vida resolvida, mas por culpa própria não o conseguimos e o futebol é mesmo assim, mas eu acho que está tudo em aberto para que conseguimos passar e termos a alegria de ter a nossa seleção novamente no campo. Isto é muito por culpa daquilo que foi feito em 2013, na primeira CAN e também em 2015? Criou uma certa expectativa para os cabo-verdianos? É claro, a expectativa é sempre alta quando começas a ter jogadores de qualidade e olhamos para a nossa seleção tem jogadores de grande qualidade e isso cria um nível de exigência nos nossos adeptos e nos nossos torcedores óbvio, não é? Que queremos sempre mais. Se sentimos que não houvesse qualidade ou que não houvesse jogadores com capacidade para ajudar a seleção, aí poderíamos baixar um bocadinho os braços. Mas nesta altura temos que exigir e podemos exigir porque eles têm muita qualidade, exigir apoiando sempre. Eles têm muita qualidade e acredito que vamos passar. E com um nível de exigência elevado, como é que podemos ver ou analisar um jogador cabo-verdiano de agora e há 10 anos atrás? Acima de tudo, está mais familiarizado com o futebol internacional. É como disse anteriormente, adapta-se muito facilmente, tem muito mais valências técnico-táticas do que os nossos jogadores, e eu falo por mim, não é? Que fui um desses há uns anos atrás, mesmo
crescendo aqui em Portugal, e mesmo aqueles com quem eu privei, eu cheguei a jogar com o Toy, que jogou na seleção, com o Dadi, com o Moreno, com o Laurindo, com o Semedo, todos os jogadores que passaram na seleção, e obviamente que, claro que tinham muita qualidade, mas os de hoje têm outro tipo de valências técnico-táticas que na altura nós não tínhamos. E como agente, como adepto e como quem acompanha o futebol, algum jovem cabo-verdiano que eu também gostava de destacar e também que vê, por exemplo, uma projeção deste atleta? Para além dos que já lá estão, que já não são jovens, o Guerri, eu gosto muito do Guerri e do Rian, acho que o Kenny pode fazer um bom percurso se melhorar algumas coisas que ele ainda pode melhorar, porque é um jovem. Acho que acima de tudo, o Willy também acho que é um miúdo que está num campeonato interessante, mas pode dar um passo maior. Há ali alguns jovens que podem ter aqui alguma predominância no futuro. Muito bem, também. E antes de terminarmos aqui, não sei se tu me quer deixar também de tudo aquilo que já falamos, uma palavra, digamos, desde os atletas cabo-verdianos e também da tua experiência com o Fátima e também com os jogadores cabo-verdianos que estão no topo das ligas. Não sei se tu me quer deixar algumas mensagens. Acima de tudo, quero que as pessoas me vejam a exemplo daquilo que é a minha relação, por exemplo, com o Marco Soares, que é o nosso capitão, que é um exemplo de pessoa, tanto dentro como fora de campo. Tenho aprendido também muito com ele, naquilo que é a relação com o jogador. O facto de ter estado com ele ajudou-me muito também. O Eldan, o Babanco, acima de tudo os jogadores mais velhos da seleção, só tenho a agradecer toda a ajuda que eles me deram naquilo que foi a compreensão desta área, de perceber como crescer como agente, porque eu também cresci com eles, ajudei-os a crescer, mas cresci com eles. Em relação ao Fátima, é como disse, a minha consciência está completamente tranquila, foi uma pena o projeto não ter tido sucesso. Em relação aos jogadores jovens cabo-verdianos, eu acho que acima de tudo é o trabalho que os pode dignificar e levar a um patamar mais alto. Eu tenho dentro da minha carteira o Dylan, o David Semedo, o Bruno Semedo, o Juran, uma série de jogadores que podem chegar a um patamar mais alto, e se eles trabalharem e se de facto o caminho deles passar também pela seleção de Cabo Verde, eu ficaria muito agradado. Queria também agradecer aqui ao Estrela, onde tenho também excelentes recordações deste grande estádio, com o meu primo que jogou cá, o Jorge Andrade, o Carlos Andrade, o Cheinho, o Mário Jorge, tudo amigos de infância, que fizeram aqui o seu percurso e o seu crescimento. Agradecer ao Estrela, também na pessoa do José Francisco e do André Geraldes, pela relação e pela ajuda também que me têm dado nesta fase. E nós também aproveitamos desde já, Tomé, pela sua disponibilidade em conversar aqui connosco, porque o que nós também queremos é isso, é mostrar o que é feito por cabo-verdianos na diáspora e também em Cabo Verde. E desde já também faço as tuas palavras as minhas. Agradecemos também ao Clube de Estrela pela cedência aqui do espaço para a entrevista, como Tomé disse bem, na pessoa do Presidente e também do Dirigente. Por isso, da nossa parte é tudo, muito obrigado, e também esperamos uma possível qualificação de Cabo Verde para a prova Rainha do Desporto Africano. Da nossa parte é tudo, muito obrigado, fique connosco, até para a semana.